Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura de hoje. Mais um dia, né? Sabadou, final de semana abençoado, e a gente vai estar dando continuidade aqui no nosso livro de Daniel, né? Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a leitura de hoje. Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento, obrigado por mais esse dia, obrigado por esse final de semana, Senhor, que nós vamos ter para descansar, para estar em família, para ter um tempo maior com o Senhor na palavra. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, pelo tempo de aprendizado que nós temos tido, Senhor, durante esse ano, pelos muitos testemunhos, Pai, que nós temos visto e ouvido, Senhor, dos nossos irmãos que têm sido também edificados. Pai, muito obrigado por essas pessoas que o Senhor tem trazido ao canal, Senhor, e que estão junto conosco nessa jornada. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço porque o Senhor tem sido muito bom conosco. O Senhor tem feito grandes coisas na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida das pessoas que têm buscado o Senhor. Quanto mais fome, mais sede nós temos do Senhor, mais o Senhor tem para nos dar. E graças a Deus por isso. Obrigada, Jesus. Ministra a nossa vida nesse dia, que essas profecias que nós estamos lendo esses dias em Daniel sejam profecias que entrem no nosso coração e nós possamos entender aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor está fazendo, mas muito mais aquilo que o Senhor vai fazer, Pai, nos últimos dias. Nós queremos estar cada dia mais preparados, Pai, alicerçados, firmes, Senhor, nas promessas do Senhor a respeito do tempo do fim. Obrigada, Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá, então. Semana 38 está chegando no finalzinho. Hoje é o dia 6, sábado, né? Nós vamos ler Daniel 4, 5 e 6. Você que está chegando aí hoje aqui na leitura, eu tenho dito para o pessoal desde ontem, quando nós começamos o livro de Daniel, a respeito do estudo, né? Nós temos um estudo aqui dentro do canal que fala só sobre escatologia, e um dos livros que nós estudamos foi o livro de Daniel, e a gente fez um estudo bem exaustivo, dentro daquilo, lógico, que o Senhor já tem derramado de conhecimento na nossa vida, né? Porque nós sabemos que a palavra de Deus ela é cheia de conhecimento para nós, e quanto mais nós estudarmos, mais nós vamos ter do Senhor para a nossa vida. Isso eu não tenho dúvidas, né? Então, tenho certeza que o Senhor tem muito mais para nos ensinar dentro do livro de Daniel. E se a gente mergulhar, a gente vai ter, né? Isso é quase que certeza absoluta, né? Então, não dá para dizer que nós estudamos tudo, que nós falamos tudo, porque não é. Mas o estudo que a gente fez foi bem aprofundado, né? A gente chegou ao máximo do que a gente tinha ali de informações dentro do estudo, e vale a pena vocês irem lá. Ontem eu coloquei na descrição do vídeo que começa a partir da aula 9 do curso de escatologia, né? Então nós temos aproximadamente 50 aulas, e o livro de Daniel está a partir da nona aula, né? A partir da aula 9. Então deve ter aí umas 10 aulas, né? Onde nós falamos sobre o livro de Daniel. Se você tiver interesse, vai lá. Quem tiver dificuldade pode me mandar mensagem aqui nos comentários, que eu ajudo a achar os vídeos, né? Mas está numa sequência ali, se não me engano tem uma playlist, inclusive, separada só do curso de escatologia. Vai lá e assiste, com certeza você vai ser muito edificado. Então vamos lá, Daniel capítulo 4, versículo 1 diz assim: Esta é a proclamação que o rei Nabucodonosor enviou a todos os povos de todas as línguas em todo o mundo. Saudações, paz a todos. Quero que todos saibam dos sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. É quase impossível acreditar, foi um grande milagre. Agora eu tenho certeza de que o seu reino é eterno. Agora eu sei que ele reina para sempre. Eu, Nabucodonosor, vivia tranquilo e feliz no meu palácio. Certa noite tive um sonho que me deixou muito assustado. Estando deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente me deixaram horrorizado. Por isso chamei o palácio todo, os sábios da Babilônia, e determinei que me dissessem o significado do sonho.
Mas quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram e eu contei meu sonho a eles, nenhum deles foi capaz de me dizer o que significava. Finalmente, apareceu Daniel, a quem eu chamei de Beltesazar, em honra ao meu Deus, o homem em quem há o Espírito dos deuses santos. Então eu contei a ele o meu sonho. E disse a ele: Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos deuses santos está em você e que nenhum mistério é difícil demais para você. Explique a visão que vi no meu sonho com a sua interpretação. Escute. Estas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Eu vi uma grande árvore no meio da terra. Essa árvore crescia sem parar, forte e alta, que encostou com a copa no céu, até que podia ser vista em todo o mundo. As folhas das árvores eram bem verdes e bonitas, seus ramos estavam carregados de frutos suficientes para todos se alimentarem. Os animais do campo vinham descansar à sombra da árvore, e as aves faziam seus ninhos em seus ramos. Então, deitado em minha cama, vi uma sentinela, um anjo de Deus descendo do céu. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Espantem os animais da sua sombra e tirem as aves dos seus ramos. Mas deixem as raízes e o toco amarrado com uma grossa corrente de ferro e bronze, cercado de erva. Ele será molhado com o orvalho do céu e se alimentará da erva do campo como os animais. Durante 7 anos terá pensamentos de animal em vez de pensamentos de homem. Isso foi decretado pelos vigilantes, por ordem dos santos anjos. O decreto foi dado para que todos os homens saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo. Ele dá os reinos a quem bem entende, até os mais humildes dos homens. Este Beltesazar foi o meu sonho. Agora diga-me o seu significado. Ninguém mais pode me ajudar na interpretação. Todos os sábios do meu reino falharam. Mas eu sei que você pode responder, porque o Espírito dos deuses vive em você. Então Daniel, também chamado de Beltesazar, ficou por algum tempo sentado em silêncio, aterrorizado pelo sonho. E finalmente o rei disse: Beltesazar, não tenha medo de me contar o significado do sonho. Beltesazar respondeu: Majestade, gostaria que os acontecimentos revelados pelo sonho fossem destinados aos seus inimigos e não ao rei. A árvore que o rei viu crescer até os céus, que era vista por todo o mundo, com suas belas folhas verdes, com os ramos carregados de frutos, dando sombra aos animais e ninho às aves. Aquela árvore, Majestade, é o Senhor mesmo. O Senhor cresceu e se tornou muito forte. A sua grandeza chegou até o céu e o seu reino até os confins da terra. Então, Majestade, o Senhor viu um anjo de Deus descendo do céu e gritando: cortem e destruam a árvore, mas deixem as raízes e o toco, cercado de erva, amarrado com uma grossa corrente de ferro e bronze. Ele ficará molhado do orvalho do céu e durante 7 anos comerá erva como os animais. Majestade, foi o Deus Altíssimo quem deu essa ordem. Isso vai acontecer, sem dúvida. O Senhor será expulso do palácio e vai viver pelos campos como um animal, comendo capim como um boi, molhado pelo orvalho da noite. E assim o Senhor vai viver durante 7 anos, até aprender que o Deus Altíssimo é o dono de todos os reinos dos homens, que ele dá o poder a quem bem entende. Mas as raízes e o toco ficarão na terra. Isso significa que o Senhor receberá o seu reino de volta, depois de aprender que o céu domina sobre a terra. Portanto, ó rei Nabucodonosor, escute o que eu digo, pare de pecar, faça o que o Senhor já sabe que é certo, nada de injustiça. Tenha compaixão dos pobres, seja bom para eles. Quem sabe assim Deus terá pena do Senhor e não o castigará. Mas tudo isso acabou acontecendo mesmo ao rei Nabucodonosor. 12 meses depois do sonho, ele estava passeando pelo terraço do Palácio Real, dizendo cheio de orgulho: eu mesmo, com o meu grande poder, construí essa bela cidade de Babilônia para ser a minha casa, a capital do meu grande império. Ele ainda estava falando quando ouviu uma voz que vinha do céu: Rei Nabucodonosor, esta mensagem é para você. Você já não é o rei deste grande império. Você será expulso do seu palácio e vai viver com os animais do campo.
Vai comer capim com os bois durante 7 anos, até compreender que Deus é quem domina sobre os reinos da terra e os dá a quem Ele quer. E naquela mesma hora a profecia se cumpriu. Nabucodonosor foi expulso do seu palácio e passou a comer capim com os bois, vivendo ao ar livre. Ficou molhado com o orvalho da noite. Seu cabelo cresceu como penas de águias e as suas unhas ficaram enormes como garras dos pássaros. Ao fim daqueles 7 anos, eu, Nabucodonosor, olhei o céu. Minha mente voltou a funcionar como mente de homem, e louvei e adorei o Deus Altíssimo, e dei glória àquele que vive para sempre, cujo domínio é eterno e cujo reino dura para sempre. Quando comparamos a ele todos os moradores da terra, eles não valem nada. Ele é tão poderoso que faz o que quer com os anjos e com os moradores deste mundo. Não há ninguém capaz de fazê-lo parar. Ninguém pode dizer a ele: o Senhor não pode fazer isso. Quando minha mente voltou ao normal, recebi de volta a minha honra, o meu poder e o meu reino. Meus conselheiros e auxiliares me procuraram e fui novamente proclamado rei, com muito mais honra do que antes. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico e honro o Rei dos céus, o grande juiz, porque todos os seus atos são justos e bons. Ele pode humilhar os orgulhosos, fazendo-os arrastar-se no pó. Capítulo 4 fala de uma outra situação muito tremenda e terrível ao mesmo tempo, que aconteceu com o rei Nabucodonosor durante o seu reinado, durante o seu tempo de vida. Ele estava tão orgulhoso do seu grande império, do seu grande poder, do seu poder bélico, de destruição, de combate, o exército que ele tinha, que ele se torna extremamente orgulhoso e ele acha que ele é Deus acima de qualquer outro Deus. E o Senhor então manda uma visão para ele, dizendo que ele é o Deus sobre toda a terra e que ele ia passar por esse momento para que o reino entendesse quem era Deus, Nabucodonosor entendesse quem era Deus e nós entendêssemos que Deus é quem domina sobre todos os reinos da terra. O Senhor ele fala que o coração do rei está nas suas mãos. Então o Senhor ele faz aquilo que ele bem entende com qualquer nação, com qualquer grande império na terra. Capítulo 5. O rei Belsazar organizou uma grande festa e convidou 1000 homens importantes do seu reino. Nessa festa o vinho correu livremente. Durante a festa, enquanto todos bebiam, Belsazar se lembrou dos vasos de ouro e prata que haviam sido levados para a Babilônia muitos anos antes por Nabucodonosor, quando ele destruiu o templo em Jerusalém. Belsazar ordenou que as taças e vasos fossem trazidos para a festa, para que ele, os príncipes e suas mulheres bebessem dessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei, os príncipes e as suas mulheres beberam das taças. Enquanto bebiam vinho, usavam as taças sagradas, faziam votos e louvores aos seus deuses, feito de ouro e prata, bronze e ferro, madeira e pedra. De repente, enquanto eles bebiam nas taças sagradas, todos viram dedos de uma mão de um homem escrevendo algo na parede do palácio, que ficava em frente às lâmpadas. E o rei viu claramente os dedos escrevendo. O seu rosto ficou pálido e assustado. Ele ficou tão apavorado que seus joelhos batiam um contra o outro e suas pernas vacilaram. Tragam os encantadores e astrólogos, ele gritou. Tragam os adivinhos, qualquer pessoa que conseguir ler o que está escrito na parede e me disser o significado daquelas palavras será vestida com a roupa real feita de púrpura. No seu pescoço será colocada uma corrente de ouro e ela se tornará a terceira autoridade do reino. Mas, quando os sábios chegaram, nenhum deles conseguiu entender a mensagem ou dizer ao rei o seu significado. O rei estava ficando cada vez mais desesperado. O medo que ele sentia era tão grande que o seu rosto ficou aterrorizado. E toda aquela gente importante também ficou apavorada. Quando a rainha-mãe soube o que estava acontecendo, correu até a sala do banquete e disse a Belsazar: que o rei viva para sempre, acalme-se, não fique tão desesperado por causa disso. Há um homem no seu reino que tem em si o espírito dos deuses santos. Na época de seu pai, esse homem era cheio de inteligência e sabedoria. Ele parecia ser um deus. No reinado de Nabucodonosor, seu predecessor,
ele foi nomeado chefe dos magos, encantadores, astrólogos e adivinhos de toda a Babilônia. Pois Daniel, esse homem a quem o rei deu o nome de Belsazar, era cheio de sabedoria e da inteligência divina. Ele tem a capacidade de interpretar sonhos ou resolver enigmas e mistérios muito difíceis e solucionar qualquer caso. Mande chamar Daniel. Ele poderá dizer ao rei o que significam as palavras escritas na parede. Assim, Daniel foi levado às pressas à presença do rei, que lhe perguntou: Você é aquele Daniel que o rei Nabucodonosor trouxe como exilado de Judá? Ouvi dizer que você tem o espírito dos deuses santos, que é um homem iluminado e cheio de inteligência e sabedoria. Os meus sábios e encantadores tentaram ler as palavras escritas na parede e explicar o que elas significam, mas não conseguiram. Eu ouvi dizer que você é capaz de resolver qualquer tipo de mistério. Se você me disser o que significam aquelas palavras, eu o vestirei de roupas reais, colocarei no seu pescoço uma corrente de ouro, e você passará a ser a terceira autoridade deste reino. Então Daniel respondeu ao rei: Majestade, guarde os seus presentes, ou então ofereça tudo isso a outra pessoa. Eu lerei a inscrição para o rei e lhe direi o significado das palavras. Ó rei, o Deus Altíssimo deu ao rei Nabucodonosor, que viveu antes do Senhor, um grande reino, muito poder, honra e glória. Era tão grande o poder que Nabucodonosor recebeu de Deus que todos os povos tremiam de medo diante dele. Mandava matar quem ele queria e deixava com vida as pessoas de quem gostava. Conforme os caprichos do rei, ele promovia a quem queria promover e humilhava a quem queria humilhar. Mas quando o coração de Nabucodonosor ficou cheio de orgulho, Deus o arrancou de seu trono e acabou com a glória que ele tinha. Foi expulso do meio dos homens e começou a pensar e agir como um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim com os bois. Seu corpo era diariamente coberto com orvalho, até que entendeu que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e ele mesmo escolhe quem quer para governá-los. E o Senhor, rei Belsazar, que reina no mesmo trono, mesmo sabendo de tudo isso, não se humilhou, mas desafiou o Senhor dos céus e trouxe para esta festa as taças sagradas do seu templo. O Senhor, seus convidados, suas esposas e outras mulheres beberam dessas taças enquanto louvavam deuses feitos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Deuses que não veem nem ouvem, deuses que não conhecem coisa alguma, mas nenhum de vocês louvou o Deus que dá vida, o Deus que controla as suas vidas. Por isso, Deus mandou aqueles dedos para escrever as palavras da inscrição. Esta é a inscrição: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado da mensagem. Mene significa contado. Deus contou os dias do seu reinado e determinou o seu fim. Tekel significa pesado. O Senhor foi pesado na balança de Deus e não atingiu o peso necessário. Parsim significa dividido. O seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Então, por ordem de Belsazar, Daniel foi vestido com as roupas reais feitas de tecido vermelho. No seu pescoço foi colocada uma corrente de ouro e ele foi proclamado a terceira autoridade no reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto e Dario, o medo, tomou a cidade de Babilônia e começou a reinar com a idade de 62 anos. Capítulo 5 é um capítulo que, na verdade, tem a ver praticamente com o fim do reinado da Babilônia, né? E mais precisamente com o reinado do filho de Nabucodonosor, que é Belsazar, que é esse nome que aparece logo no início do capítulo 5, e fala dessa profanação que ele faz com os utensílios do templo do Senhor, que haviam sido levados para a Babilônia na época de Nabucodonosor. Eles fazem uma orgia nesse momento ali no palácio, e durante essa festa, durante essa orgia, dessa adoração aos ídolos ali da Babilônia, eles usam, né, na festa os utensílios da casa do Senhor, do templo. E Deus traz a sua ira, então, naquele momento, mostrando essa mensagem e dizendo para Belsazar que o reino dele já tinha sido entregue nas mãos dos seus inimigos. E Daniel faz, então, toda essa... declara, né, tudo isso desde o início, contando a história
para Belsazar a respeito do seu pai, do que tinha acontecido com Nabucodonosor, e dá a interpretação do que está escrito na parede, né? Pelos dedos de Deus foi escrito essa mensagem. E logo em seguida, né? A palavra fala no último versículo, naquela mesma noite, Belsazar foi morto. Houve a invasão dos medos e dos persas e Belsazar foi morto naquela mesma noite por eles, ok? Capítulo 6, que é o nosso último texto de hoje. O rei Dario decidiu dividir seu reino em 120 províncias, escolhendo um governador para cada uma. Esses governadores tinham de prestar contas a 3 ministros, um dos quais era Daniel, para que o reino fosse bem governado. Em pouco tempo, Daniel mostrou que era mais capaz que todos os outros ministros e governadores. Ele era mais inteligente e sábio, por isso o rei pensava em tornar Daniel o primeiro-ministro. Com isso, os outros ministros e governadores ficaram cheios de inveja, começaram a procurar alguma coisa do que acusar Daniel, um roubo ou desonestidade, mas não acharam nada. Daniel era muito fiel e honesto no seu trabalho. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Ninguém podia acusá-lo diante do rei. Assim, chegaram à conclusão de que não encontrariam acusação contra Daniel, a menos que fosse algo relacionado com a lei do Deus dele. Assim, os ministros e governadores se reuniram, foram se encontrar com o rei e disseram: Ó rei Dario, nós desejamos ao Senhor uma vida longa e feliz. Nós, os ministros, governadores, conselheiros e oficiais, decidimos unanimemente sugerir que o Senhor crie uma lei que não possa ser mudada de jeito algum. Essa lei diz que, durante 30 dias, qualquer pessoa que fizer um pedido ao seu Deus ou a outro homem fora do Senhor, ó rei, será jogada na cova dos leões. Agora, ó rei, nós pedimos que o Senhor assine essa lei, para que ela não possa ser mudada, conforme a lei dos medos e persas. As leis assinadas pelos reis nunca podem ser revogadas. E o rei Dario assinou a lei. Mas Daniel, apesar de saber que o rei havia assinado a lei, foi para casa e, como de costume, se ajoelhou para orar no seu quarto. Esse quarto ficava no 2º andar, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Ali Daniel orava ajoelhado 3 vezes por dia, dando graças ao seu Deus. Então os ministros e governadores foram juntos à casa de Daniel. Lá encontraram Daniel orando, pedindo ajuda ao seu Deus. Correram de volta ao palácio e disseram ao rei: Majestade, o Senhor não assinou uma lei que proíbe qualquer pedido a qualquer deus ou homem, a não ser ao rei, durante 30 dias? E quem desobedecesse a essa lei seria jogado na cova dos leões? Sim, respondeu o rei. É uma lei que não pode ser mudada, assinado pelo rei da Média e da Pérsia. Então eles disseram ao rei: Daniel, esse exilado judeu, não está dando a menor importância à lei, nem ao Senhor, ó rei. Ele continua orando ao Deus dele 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado consigo mesmo por ter assinado a tal lei e decidiu fazer todo o possível para salvar Daniel. Por isso, passou o resto do dia tentando encontrar uma maneira de salvar Daniel. À noite, os homens voltaram junto ao palácio e insistiram com o rei: Lembre, ó rei, é costume do nosso povo, uma lei assinada pelo rei não pode ser mudada. Afinal, o rei assinou a ordem para prenderem Daniel, que assim foi levado até a cova dos leões. Lá, o rei disse a Daniel: Eu espero que o seu Deus, a quem você serve e adora, continuamente o salve dos leões. Então Daniel foi jogado na cova. Uma pedra foi colocada na entrada da cova, e o rei marcou a pedra com o seu anel e com o selo do reino, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Depois disso, o rei voltou ao palácio, perdeu o apetite e foi deitar sem comer. Não quis se divertir ouvindo música como de costume, perdeu o sono e ficou acordado toda a noite. Bem cedinho, o rei se levantou e correu à cova dos leões, e quando ia se aproximando da cova, cheio de tristeza, gritou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você adora, foi capaz de salvá-lo dos leões? E Daniel respondeu: Ó rei, eu lhe desejo uma vida longa e feliz.
O meu Deus mandou o seu anjo para fechar as bocas dos leões. Eles não me tocaram. Isso porque eu sou inocente diante de Deus e do Senhor, ó rei. Eu não cometi crime algum. O rei ficou muito alegre, mandou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia o menor arranhão nele, porque ele tinha confiado no seu Deus. Então o rei Dario deu uma nova ordem para trazerem os homens que com maldade haviam acusado Daniel. Ele e suas famílias foram jogados na cova dos leões. Antes que chegassem ao fundo da cova, os leões os atacaram e os despedaçaram. Depois de tudo isso, o rei Dario escreveu outra mensagem, que foi anunciada aos homens de todas as nações, povos e línguas de todo o seu reino. Paz para todos. Eu decreto que todos, em todo o meu reino, temam e respeitem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, o Deus que nunca muda. O seu reino nunca será destruído e o seu poder nunca acabará. Ele liberta e salva o seu povo. Ele faz grandes milagres e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel continuou sendo autoridade importante durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Capítulo 6 fala dessa passagem, né, a respeito da cova dos leões, em que Daniel foi livrado, né, pelo próprio Senhor. Mas o início da história é sempre muito importante, né, e pouco se fala sobre isso, em que as pessoas que invejavam, né, o governo tão bonito de Daniel ali na Babilônia, queriam de qualquer maneira pegar algum erro de Daniel e não achavam. E eles buscam então justamente um erro ou algo que pudesse pegar Daniel na sua fé, na sua crença no Deus vivo. E então eles armam, né, arquitetam toda essa situação, mas o Senhor é sempre justo e poderoso para livrar a nossa vida, independente das armadilhas que os nossos inimigos tentem fazer. E quando isso tem a ver com Deus, né, eu costumo falar sempre desde o início aqui da leitura, ou quando eu vou falar nos estudos, quando tem a ver com uma afronta ao próprio Deus, é aí que Deus realmente vem, intervém, coloca a sua mão e livra o seu povo de qualquer armadilha que o diabo tente colocar para nos destruir. Amém, queridos? Que vocês possam aí meditar nesses textos, né? São textos bem conhecidos de Daniel aqui, nesse capítulo 5, 4, 5 e 6. Quem não conhecia, agora está conhecendo melhor o texto, dá para estudar um pouquinho mais, dá para meditar nisso. E como eu já falei lá nos estudos sobre escatologia, a gente fala o porquê de cada coisa, cada circunstância aqui, a gente traz uma explicação muito mais abrangente, muito mais profunda a respeito do que está acontecendo aqui no reino dos medos e dos persas, né? Que já é esse período que está acontecendo aqui no capítulo 5 e 6, né? Tá bom? Deus abençoe, gente. Ótimo final de semana aí para vocês, ótimo sábado. E amanhã, domingo, se Deus quiser, a gente está aqui para continuar dentro aqui do livro de Daniel. A gente vai até segunda-feira, né? Amanhã a gente faz 7, 8 e 9. E depois, segunda-feira, a gente finaliza 10, 11 e 12. Amém? Deus abençoe. Ótimo sábado para todos vocês, em nome de Jesus.